Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, da minha querida, amada Igreja, Igreja de Cristo, não é? E passaram-se algumas horas, mas eu fiquei uma responsabilidade, um desejo tremendo em meu coração de compartilhar com a Igreja e com cada irmão, com cada membro, não é? Sobre um dia excelente que passou, que foi o domingo, próximo domingo, ontem, não é? Hoje é segunda-feira, e nós, neste dia 8 de novembro, nós celebramos o dia do diácono. E pensando no ministério diaconal da igreja, eu senti o desejo em meu coração de prestar uma simples e pequena homenagem a este grupo, não é, maravilhoso que foi criado na igreja primitiva. Está lá em Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao 7, a gente vai ver ali a constituição do diaconato para o ministério da igreja. E como este ministério ele tem sido profícuo, ele tem sido abençoador. E eu gostaria de, nesta noite ainda, não é, que já passou domingo, prestar minha homenagem ao diácono, à diaconisa, não é? E tem diaconisa na Bíblia, sim. Elas começaram um ministério bem cedo. Aquelas mulheres, né, maravilhosas que colaboraram, que contribuíram no ministério de Jesus. A gente vai ver as Marias, né, que auxiliaram a Jesus. Isso é diaconia. E eu gostaria de deixar para a nossa meditação, para a meditação do povo de Deus, da igreja cristã. Quando eu digo a igreja cristã, é a igreja de Jesus Cristo. Esta mensagem que o apóstolo Paulo escreveu lá na sua primeira epístola aos Filipenses, não é? A igreja de Filipos. Ele escreveu lá a sua saudação, no capítulo 1, do versículo 1 ao 2, que nos diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê aí o valor da diaconia na causa cristã. Nós estamos vivendo dias tenebrosos, dias difíceis. Estou aqui em meu confinamento, mais uma vez, mas eu gosto de abrir meu coração e compartilhar com todos, não é? Nós precisamos reformular as nossas vidas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não precisa ser reformulada, porque a Bíblia, ela é um relato da história da criação, é um relato da história do povo de Deus. A Bíblia, ela mostra o Novo Testamento em Cristo Jesus. Basta só a gente se prender à pessoa de Jesus Cristo e exercer a diaconia, de ir anunciar este Evangelho. Como falou o grande reformador, não é, protestante do século XVI, Martinho Lutero, nas suas 5 solas, não é? Nas suas 5 frases: somente a fé, somente a graça, somente Cristo, não é? E por aí vai. Somente Deus é digno de toda a glória, somente as Sagradas Escrituras, e aí é onde a gente deve se prender à palavra de Deus. Não subjugando, não achando que este livro é um livro irrisório, mas a Bíblia, ela é completa. A Bíblia, ela não pode ser mudada, ela não pode ser alterada. Ela precisa que a gente ame a palavra de Deus. Abramos as nossas Bíblias a cada dia, a cada manhã, e meditemos na palavra de Deus, especialmente lá no Novo Testamento, porque ele é o complemento ou comprimento de toda a palavra de Deus lá no Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo, para concluir, para que nós possamos pensar mais no amor de Deus, pensemos nas palavras do apóstolo Paulo, como ele falou lá aos Filipenses, que ele enaltece a pessoa dos diáconos e diaconisas. Então nós vamos ver aqui na conclusão, eu quero deixar para vocês lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. A cada cristão, a cada diácono, a cada ministro, né, que exerce esse ministério de anunciar o Evangelho do Reino de Deus, diz assim o apóstolo Paulo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes,
sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe essa família maravilhosa, que é a família da diaconia, né? Este grupo maravilhoso que foi organizado no começo da igreja primitiva, que ele possa perdurar, que ele possa permanecer e que ele possa ser um instrumento de Deus na pregação da palavra de Deus. Então, aos diáconos e diaconisas do nosso Brasil querido e deste mundo imenso, meus parabéns e que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês neste ministério maravilhoso que Deus lhes deu. O ministério da palavra, o ministério da preservação, o ministério de cuidar da causa da viúva, da mesa do necessitado, de servir na igreja do Senhor e ser um instrumento de Deus onde quer que esteja. Então que Deus nos abençoe. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então que a alegria do Senhor continue em nós, se restabeleça em cada um de nós e vamos caminhando para o grande momento de alegria que é a celebração do Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite e muito obrigado.